Eu não sei fazer mais nada na vida, eu não fiz mais outra coisa na vida a não ser comunicação sindical. Uma paixão que não me largou mais, né? Que não me largou mais. Foi a CUT, eu decidi me dedicar à vida à comunicação quando eu tinha 18 anos e fiz vestibular. Foi uma decisão meio assim tomada porque eu gostava de ler, gostava de escrever, tinha ideias fortes a respeito de alguns assuntos, mas eu dei a sorte de começar a trabalhar na CUT em 1988, a CUT é bebê, né? A CUT caminhando, dando os seus primeiros passos. Mas foi uma sensação muito boa poder escrever para os trabalhadores, junto com os trabalhadores, sobre as lutas dos trabalhadores, de ver os cartazes que eu fazia espalhados pela cidade. Eu me sentia espetacular, assim, eu era o máximo, porque eu era amiga dos bancários, então eu sabia o que acontecia nos bancários, eu encontrava coisas nos caixas, eu era amiga dos metroviários, eu era amiga dos ferroviários, eu era amiga dos previdenciários, então eu me sentia meio que dona da cidade, assim. E a gente fazia muitos cartazes e muitos panfletos, era uma prática muito comum nesses anos bebês. Tinha que passar a noite na gráfica, né? Virar a noite na gráfica, porque tinha que liberar o panfleto 2, 3 horas da manhã. Eu tinha filho pequeno, né? Então, às vezes, eu ia com a Luísa, ficava dentro da gráfica, e ficava amiga dos gráficos. E aquilo tomou conta da minha vida de uma forma que eu não sei fazer mais nada na vida. Eu não fiz mais outra coisa na vida a não ser comunicação sindical. E brigando por recursos para a comunicação sindical e para que ela fosse uma comunicação profissionalizada. O fato de ser profissionalizada não queria dizer sem a participação dos trabalhadores. Eu nunca entendi a comunicação sindical como um monopólio dos profissionais da comunicação. Eu sempre entendi a comunicação sindical feita juntos com os trabalhadores. Então, a grande delícia, por exemplo, às vezes eram algumas categorias semi-analfabetas. Nós estamos falando de década de 80, eu estou falando de construção civil. As coisas chegavam para mim em papel de pão. Papel de pão grandão. Acho que não existe mais papel de pão, né? Eles escreviam em papel de pão e traziam para mim. A gente sentava junto para transformar aquilo numa notícia. Se ata cada assembleia e depois eu distribuía o jornal. Se saía a caravana para São Paulo, eu pegava, ia na hora da saída da caravana e entregava o jornal na mão deles e falava: ai de vocês se não distribuiu o meu jornal. Alguns olhavam para mim e falavam: o seu jornal, né? O seu. Eu falava: não, o jornal da CUT, vocês vão ter que levar o jornal da CUT, vocês vão ter que levar o jornal da CUT. Quando não ia eu na caravana e obrigava a distribuir. Foi muito bom ter vivido um período da década de 80 e a década de 90, principalmente, que foi a luta contra as privatizações, né? Dentro da CUT, eu aprendi muito, muito. E lá que eu conheci Vitor Gianotti, que viria a ser meu marido, né? Um belo dia, eu estava na sala do Washington Costa, metalúrgico do Rio de Janeiro, que na época foi presidente da CUT, estava sentada, o Washington sentado e eu sentada em cima da mesa. E aí chegam uns metalúrgicos de São Paulo. E entre esses metalúrgicos de São Paulo, um deles era o tal do Vitor Gianotti. Segundo ele contou depois, ele ficou impressionado como é que tinha uma mulher sentada em cima da mesa do presidente da CUT, conversando assim de igual para igual. Ele ficou impressionado com aquilo. Me pediu para levar ele e um outro dirigente dos sindicatos rodoviários, se eu não me lembro, químicos, por aí, para tomar um café. Eu levei para tomar um café palheta, não existia café expresso no Rio, no início da década de 90. Eles ficaram horrorizados, porque os paulistas, eles queriam café expresso. Quando o Vitor foi embora, estava se despedindo, eu já escrevi um livro sobre jornalismo operário. Eu vou enviar para você. Atrevida como sou, falei: provavelmente eu já tenho. Cheguei em casa, tinha comprado num congresso de jornalista, no congresso de jornalista que eu tinha sido delegada dos estudantes pela UFRJ. Falei: mas eu não gostei muito não, você fala mal de jornalistas no livro. E aí começou uma conversa e as nossas ideias caíram muito bem, porque ele era da oposição metalúrgica de São Paulo, uma das principais lideranças da oposição sindical metalúrgica de São Paulo.
Então, diferentemente do dirigente sindical, que muitas vezes tem um profissional que o ajude a fazer as coisas, quem é da oposição não tem. Quem é da oposição tem que saber fazer. E ele sabia muito bem. Então juntou essa minha vontade e ele me ensinou que a minha vontade, por melhor que ela fosse, ela ainda era uma vontade pautada pelo jornalismo, eu vou dizer, do Jornal do Brasil. O jornalismo que eu fazia era o jornalismo que a gente aprende nas escolas. A gente aprende a escrever para uma parcela da população que lê jornal impresso. Mas a quantidade de pessoas que lia jornal, acho que era 6%, ficava esse número. Então nós, Renata, a gente aprendeu a escrever, Léo, para essas pessoas, para esse pequeno grupo que lê jornal. E quando a gente sai da faculdade e cai num sindicato, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. A gente escreve um jornal que vai ser lido por quem compra o jornal. E é completamente diferente. Só o gesto de uma pessoa sair de casa, ir na banca, comprar jornal ou fazer uma assinatura, já faz dela uma pessoa interessada. A gente não. Os bancários vão lá e enfiam na cara da caixa, do caixa, o jornal quer que seja lido. É diferente, não tem nenhum movimento do leitor em direção àquele jornal que ele pague por aquilo. A gente que está querendo desesperadamente que ele leia. E isso tudo eu aprendi com o Vito Gianotti. Vito Gianotti me ensinou, primeiramente, que a sociedade brasileira era dividida Casagrande e Senzala. Eu, como boa brasileira, não percebia. Mas o olhar dele me fez ver essa realidade. Paixão de História do Vito, vocês conhecem. Vito é autor de inúmeros livros sobre história. Então, você imagina o que foi crescendo ali entre nós, né? Era um negócio, um amor, uma paixão, uma integração, um negócio maluco. Ontem, contando para minha prima, ela falou, o NPC é de 90, vai fazer 30 anos. Eu falei, vai. A gente acabava de trepar e sentava e fazia o folder. O NPC nasceu assim mesmo, nasceu na cama. A gente decidiu fazer cursos gerais, assim, e eu acho que foi uma coisa muito boa. Então a gente fez curso no Rio e fez curso em São Paulo e abriu para os sindicatos e convidou os sindicatos. E foi gente do Brasil inteiro. Sismuc, Sismac, Sindijus, bancários, e APP, e aí a gente se espalhando. Sem Léo, espalhando ideias. E qual é a ideia central? Os trabalhadores têm que ter a sua comunicação. Uma comunicação que significa, que diga, que comunica o que diz respeito à nossa classe. Essa é a ideia central do NPC. Nós não podemos nunca confiar nos meios, seja do setor industrial, muito menos do capital internacional ou das grandes corporações da mídia eletrônica, como a gente tem hoje, as Big Techs. Existe nas cidades uma coisa chamada disputa de hegemonia. E o que é essa disputa de hegemonia? São disputas de valores. Se vai ser uma sociedade racista ou não, se vai ser uma sociedade armada ou não, se vai ser uma sociedade conservadora ou não, conservadora naquilo que há de pior, né? Naquilo que há de pior, como a gente vê alguns exemplos, se vai ser uma sociedade injusta ou justa, solidária ou não. Essa é a disputa de hegemonia, essa é a disputa de valores. Do outro lado, eles têm o dinheiro e têm um projeto político que eles sobrevivem a partir da difusão dessas ideias. Difundindo essas ideias, eles mantêm o povo calado, oprimido. E o Núcleo Piratininga de Comunicação acreditou o tempo todo que a comunicação sindical é um forte instrumento de disputa de hegemonia, de disputa de ideias na sociedade. Por quê? A gente fala com rodoviário, com ferroviário, com metroviário, com portuário. A gente fala com a classe o tempo todo. E era isso que a gente queria despertar nos cursos, Léo. Era isso, a necessidade de se fazer comunicação sindical, mas não tratar especificamente somente dos assuntos da categoria. O curso de comunicação popular do NPC, ele nasce de uma chacina em uma favela na Tijuca, na zona norte do Rio. O Borel. Eu levei um choque quando eu comecei a ver essa história de chacina no Rio e ver que morria preto, morria jovens pretos. Aquilo me deu mexeu muito comigo, né? Eu falei, aí tem coisa. E aí eu descobri que o pai de um daqueles
que tinha sido morto na chacina, era químico. Olha como é que é a história. Lá volto eu para o movimento sindical. O Sindicato dos Químicos era um sindicato filiado à CUT. E aí eu começo uma cruzada para levar a pauta da população negra, da luta contra o racismo, para onde eu fosse. Onde virou uma cruzada na minha vida. Onde eu fosse, eu levava a luta contra o racismo, contra a violência da polícia nas favelas cariocas. A chacina fez 20 anos agora. O curso do NPC vai fazer 20 anos ano que vem. Então a gente fez contato com jovens de periferia, principalmente alunos de pré-vestibulares comunitários que estavam com o pé na universidade, ou estudantes de jornalismo que morassem nas favelas. E assim nós formamos a primeira turma do curso de comunicação popular do NPC. Nós vamos para 20 anos formando 40 pessoas por ano em comunicação popular no Rio de Janeiro. E a gente forma exatamente como na comunicação sindical, com o melhor que tem. O que eu fiz de caso pensado é que eu queria denunciar o racismo no Brasil e a violência contra a juventude negra na periferia. Isso eu pensei. E que eu queria criar um curso que não fosse eu que fizesse a comunicação dos lugares, mas que preparasse aquelas pessoas para fazer comunicação e denunciar a situação que eles estavam vivendo nas favelas. Isso foi de caso pensado, Léo. O restante foi consequência. Foram eles que fizeram. A mensagem para o futuro é que eu acho que eu fiquei bem impressionada recentemente com algumas dicas sobre atuação nas redes sociais. E eu falei, gente, mas essas dicas que estão dando sobre atuação nas redes sociais são as mesmas dicas que o Núcleo Piratininga dá há 30 anos. Ou seja, é preciso conhecer as pessoas com quem a gente quer falar. É preciso constância na comunicação. É preciso que essa comunicação tenha credibilidade. Então, a mensagem que eu quero dizer é que nós somos a classe trabalhadora. Se nós soubermos conversarmos entre nós, a gente consegue virar esse jogo. E eu acho que é a única maneira de a gente virar um jogo no momento político nacional e mundial, no qual as ideias de extrema direita estão organizadas e querendo mais uma vez focar os ovos da serpente. Mais uma vez. Então, um mundo subterrâneo na internet muito perigoso. Como é que a gente vai resolver isso? Não tem regra para resolver, mas a gente vai resolver conversando, mostrando a cara, atuando, estando ao lado dos trabalhadores naquilo que eles precisam. E não estou propondo que o sindicato faça papel de igreja, que a esquerda faça papel de igreja, mas eu estou propondo sim que a esquerda política brasileira se organize para acolher os mais necessitados, os mais fragilizados e com eles possa ter uma relação constante, honesta, sincera, que nos permita conversar com a população, conversar com milhões e barrar qualquer projeto que ameace a nossa democracia. Então a gente precisa estar unido. As diferenças que nós temos dentro da esquerda, óbvio, elas precisam existir, elas existem, elas são legítimas, mas as diferenças que nós temos dentro da esquerda não podem impedir que nós tenhamos um projeto unificado de comunicação e de política para garantir direitos mínimos que estão ameaçados no Brasil. Pronto. Não vou falar mais nada. Falei demais de novo, né?